Fala galera, bem-vindos a mais esse episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcelo. Sou Carlos Pirandelli. Eu sou a Valéria Duarte. Nós estamos aqui para bater um papo sobre essa realidade, né, mundial. E o que foram esses 15 dias, hein, rapazes? Que mudança foi essa? Ai, nem me fale. Mudou até o cronograma das nossas entrevistas e até das nossas postagens, né, Caio? Pois Inverteu. a ideia era subir uma entrevista, né, com muito massa que a gente fez, mas aí falando no Instagram, com o pessoal que segue no Instagram, a maior parte do pessoal queria ouvir nossa perspectiva, ou queria que a gente explorasse esse assunto, né, assim, o coronavírus, a questão da quarentena, né, do isolamento social, economia, sociedade como um todo, né, enfim, Sim. a ideia é a gente fazer um catado geral, talvez trazer perspectivas diferentes também para o público, né, de os fragmentos todos que fazem parte do que está acontecendo e desse caos todo, das incertezas, né, e talvez dar mais clareza de algumas informações, organizar melhor as informações também, porque Isso é importante. E é bom lembrar que a gente está gravando esse episódio um dia antes do lançamento, então a gente tentou esperar o máximo de notícias, informações, dados e tentamos acumular o máximo de evidências também, para a gente poder estar disponibilizando para vocês. Sim, hoje é dia 30/3, 30 de março de 2020. Então a gente está tentando dar uma perspectiva, talvez a gente fale um pouquinho de futuro, né? Mas estamos dando essa perspectiva a partir dessa data. A gente não sabe, provavelmente daqui uma semana tudo mude, daqui 15 dias então. Então a gente não sabe nem o próximo episódio, se a gente solta alguma entrevista ou se a gente Exato. refaz esse, explorando mais coisas, né? Eu não sei nem meu emprego como é que vai estar, né? Daqui duas semanas, imagina o resto, né? Só para dar uma noção de data, né? Porque é muita informação a cada dia. Então a gente está se baseando aqui a partir do dia 30/3. Então só para ficar registrado também. Então eu acho que a gente pode começar, né? Então, eu acho que talvez falando sobre como a gente chegou nessa situação, né? Eu acho que tem várias questões sendo abordadas quanto a isso, né? De tipo, da onde veio, para onde, quem é o responsável e tudo mais. E eu acho que a gente tem hoje de informações que o vírus, né, em si veio da China. Né? A gente, assim como alguns episódios que a gente fez eles mais densos, assim, de estudos nossos, esse aqui a gente também está deixando um link para um documento com as referências, tá? Que aí a gente vai pedir, né, para vocês mesmos darem uma olhada nas informações e explorarem por conta, se aprofundar por conta, porque tem coisas que realmente a gente não consegue bater o martelo e falar, olha, tem muitas incertezas aqui, mas vale a pena, se você não viu tal informação, ir lá dar uma olhada. Então, esse episódio vai seguir esse caminho. Né? Então, eu acho que você separou, quem que dá uma olhada nesses artigos? Eu vou tentar passar para vocês. Bom, pensando em causa, né, da origem do coronavírus e tudo mais, existem já algum pessoal da ciência, divulgador científico, que já está levantando esses dados, eu peguei deles, que desde 2007 os virologistas já estão apontando para um possível surgimento de epidemias e pandemias da China, né, do vírus ter surgido lá. Então eu peguei brevemente um recorte do artigo e eu vou estar lendo aqui para vocês. Em 2007, eles já diziam, as descobertas, entre aspas, tá? As descobertas de que o morcego ferradura são o reservatório natural do vírus SARS. Nessa época começou a ter esse surgimento desse vírus, que é parente do coronavírus. E que as civetas, que é um outro animal, eu não me recordo qual que é esse animal, são um anfitrião para amplificação. Destacam a importância da vida selvagem e da biossegurança em fazendas e mercados úmidos, que podem servir como fonte e centros de amplificação de infecções emergentes. Então, acho que esse cenário de mercado, daqui a pouco a gente vai explorar um pouco, o Caio teve a oportunidade de estudar um pouco isso, mas estudar não, né? De explorar isso através de alguns canais de YouTube, de pessoas que vivem lá, e a gente vai poder passar um pouquinho dessa realidade que acontece na China, que talvez seja bem distante do que as pessoas acreditam que seja a China, né, cara?
Sim. Em um artigo de 2019, isso aqui já bem recente, já apontando um cenário muito mais apocalíptico. Entre aspas também, o que o artigo fala. É altamente provável que futuros surtos de coronavírus do tipo SARS se originem de morcegos, e há uma probabilidade maior de que isso ocorra na China. Portanto, a investigação de coronavírus de morcegos se torna uma questão urgente para a detecção de sinais de alerta precoce, o que minimiza o impacto de futuros surtos na China. Então não é de hoje, né? Já é uma coisa que já estava sendo prevista, né? E hoje a hipótese que eles mais trabalham é que de morcegos passou para pangolins, né? Que é uma espécie lá que é consumida pela população, uma parte da população, e dali para humanos, né? Então, para quem não sabe também, a gente vai deixar... eu acho que tem um livro muito interessante que fala sobre essa relação dos animais com vírus e doenças, que é o Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que ele lista, né, sarampo, tuberculose, varíola, gripe, coqueluche. Tudo isso veio da domesticação de animais e da proximidade com animais que a nossa espécie, durante o processo evolutivo todo, não teve. A domesticação é algo muito recente, né, da nossa história evolutiva. E em relação a só para o público ter mais acesso, tem um documentário no YouTube desse livro. Se eu não me engano, são 2 episódios que a National Geographic fez. Eu assisti esses dias, vale muito a pena. Então, ele dá um bom resumo assim do que é a visão do Jared Diamond. Mas Caio, assim, tem o lance também do desmatamento, né, das cidades cada vez mais avançar para habitats selvagens, né, deixando esses bichos cada vez mais coagidos, né? Isso tem bastante a ver com na China, né, com a história dos wet markets, né, desses mercados úmidos. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante eu não gosto do documentário, Armas, Germes e Aço. O livro, não, eu achei ele, quando eu vi o documentário, eu já tinha lido o livro. Eu não gostei porque simplifica demais algumas coisas, acho que é uma coisa que não vale tanto a pena. A princípio, eu sempre recomendo para as pessoas irem no livro desse, porque esse documentário em si eu não gostei muito, não. Acho que tem muita coisa que passa muito batido, enfim. E tem algumas coisas controversas que o documentário faz, que eu acho que não passou na mão do Jared Diamond também. Então, mas eu focaria mais no livro, daria mais foco no livro. Porém, o documentário pode ser uma ideia geral do que rola, né? Talvez para essa parte de germes é uma coisa que não faz tanta diferença. Então, assim, eu estava lendo algumas reportagens e alguns relatos de antropólogos também, que, assim, a China, a gente conhece muito pouco da China, né? As pessoas também, é uma coisa que as pessoas acham, ou eu tinha muito essa ideia antes de começar a estudar a China uns anos atrás, que a China era Tai Chi, era Kung Fu, era medicina tradicional chinesa, a gente sabe, e eu percebi o quanto eu sabia muito pouco sobre o território, como o governo funciona, como a economia funciona lá, a história da China em geral, né? A mentalidade cultural, apesar de ser uma civilização, a mentalidade cultural é muito diferente da nossa, né? A noção de indivíduo e de liberdades individuais, ou até de uma percepção crítica quanto ao governo praticamente é inexistente dentro da população, é uma coisa muito incomum, porque é um regime totalitário, né? E pelo que esses wet markets, pelo que eu dei uma pesquisada, que são o quê? São esses mercados abertos, né? Essas feiras abertas, onde se vende coisas frescas, mas animais, tudo quanto é tipo. Vou colocar até uns vídeos de referência para vocês darem uma olhada, né? Então, eles vendem de tudo quanto é bicho selvagem, alguns... E eu estava dando uma olhada na história disso, né? E tem muito a ver com o processo que o governo teve, do mercado lá interno teve, de restringir a criação de porcos e galinhas só para instituições maiores também, só para produtores muito grandes. Então, esses produtores muito grandes também baixavam o custo de produção, porque eles faziam escala, e o pequeno produtor não conseguia acompanhar esse preço. Então, teve toda uma questão econômica também na China, de que as pessoas, conforme os centros urbanos foram se expandindo também, essas pessoas perderam esse mercado de galinha e porcos, elas começaram a explorar outras formas de ter renda,
E aí, e como a gente lá é comum a busca por animais exóticos por uma questão medicinal, tem toda uma questão cultural envolvida com isso, então eles consomem esses animais também por uma questão de tipo, o rim de tal bicho é bom para tal coisa. Então tem algumas superstições em torno do consumo de animais que empurra esse mercado também para algo mais rentável para a população. Então me parece que no final dos anos 90 que teve esse boom dos mercados úmidos, né, dos wet markets. Então, interessante, né, Caio? Acho que a Val vai ter esse dado para falar para a gente, que teve um surto de doença, se não me engano, foi no passado, eu acho que foi na região norte, do consumo de tatu selvagem. Aqui no Brasil. Isso foi no Brasil, né? Isso, então, para a gente ver como é uma realidade que não é só na China, assim, que se alguém adotar esse tipo de conduta, a chance de propagar a doença é muito grande. A gente teve um episódio que a galera come bastante tatu, né? Só que daí as famílias começaram a pegar uns tatus selvagens e começou a vender nas rodovias. Daí as pessoas começaram a comer esses tatus e eles pegaram tipo, eu não lembro se era um fungo, mas também no pulmão. Uhum. Então, aconteceu morte no Brasil por ingesta de animal não convencional que estava contaminado, né? Isso foi aqui no Brasil, né? Sim, então, inclusive um dos vídeos que está listado ali, que tem um título um pouco sensacionalista, né? A China, o que eles não querem que você veja, porém são caras que moraram muitos anos na China, acho que mais uns 15 anos, e fizeram documentários viajando de moto pela China toda. Então, eles têm registro, muito registro. Então, nesse vídeo, eles fazem registro do quão comum é, tipo assim, uma cachaça com um pássaro com pena, com cobra, com tudo dentro daquele pote, a galera tomando aquilo, sabe? Então tem essa questão cultural, tem essa questão econômica da expansão dos wet markets. Então você tem uma bomba relógio, né? De tipo, por uma questão econômica local também, porque a gente sabe que o Estado lá, ele também é uma economia planejada até certo ponto, ao mesmo tempo que é em paralelo alguns livre mercado, eles fazem essa mescla, né? Então, se o governo determinou que tal região é para tal coisa, a população não pode fazer aquilo lá, então ela tem que correr atrás de outras formas de ganhar vida. Então, algo rentável que foi em termos também de preço, seriam esses mercados úmidos, né? Então, isso bate direto com essa questão de inúmeros locais para onde esse vírus poderia ter se desenvolvido, se passar por esse processo até atingir humanos. Era uma questão de tempo. Inclusive, esses artigos, eu vou listar eles também, falam da problemática de você, na China, proibir por completo os mercados úmidos, né? Porque ele é fonte de renda para muitas pessoas lá, então a real viabilidade disso, mas a gente sabe como é, né? Assim, a gente sabe, eu sei como é o governo chinês, né? Ele vai fazer o que é necessário e a população é segundo plano, né? Mas as autoridades, por só esses dois, imagine quantos tem, que o Bruno citou, as autoridades já estavam ligadas que um desses artigos até termina falando que é uma bomba relógio, já sabiam que era uma bomba relógio. Exato. Então, cai por terra também essa noção, acho que a gente vai começar a explorar isso, dessa ideia de conspiracionista, né? Que a China que criou o vírus. De laboratório, e tudo mais. Então, esse cenário já mostra que possivelmente veio de uma fonte que a China não tinha esse controle. Né? E tem um outro estudo também já mostrando que fez mapeamento do vírus e por comprovação de mapeamento genético do vírus, mostra que ele realmente teve uma linhagem, que ele não foi uma produção de laboratório. Porque assim, a produção de laboratório ela tem que ter uma quebra, né? De uma manipulação genética, ela vai ter que ter uma quebra de contato com outras amostras de vírus. Mas se mutações comuns acontecem com esses vírus, você consegue traçar uma relação entre eles, né? Então eles conseguiram, inclusive a hipótese maior de ser esse tatu de lá, né? O pangolim que eles chamam, porque eles acharam essa similaridade já com o vírus. O DNA, né? Eles fizeram o DNA, né? Não que tenha achado ainda, mas a hipótese maior é essa. Então, assim, a questão da conspiração também é muito de ignorância desses processos básicos da biologia evolutiva, né? E é mais fácil explicar também, né, cara? Eu ia muito mais fácil explicar do que eu falar sobre isso. E também é mais fácil simplificar isso numa mensagem de WhatsApp, né? Então fica mais fácil. Não, porque aí foi os Estados Unidos que criou, depois foi a China que criou. E aí é uma questão que eu sempre levo em consideração antes de acreditar ou pensar nessa questão conspiratória,
e que eu acho que muitas pessoas usam em vários âmbitos, até num âmbito econômico é muito comum, né? Não, empresa tal que fez tal coisa. É que num sistema complexo como o nosso, que a gente vive hoje, interligado no mundo todo, você não tem como saber o resultado das suas ações, cara, sabe? Tipo, você não tem como saber, tá, eu vou criar um vírus aqui, vou jogar lá, e outra, né? Se você fez isso de forma proposital, você não tem a vacina, você é burro, você é muito burro, né? Tipo, você tem que ter Tem que ter um antídoto, um né, meu? antídoto para o veneno que você está Claro. usando contra o Então, outro, senão você quer matar a população mundial e a sua. Então tem isso também, mas eu acho que o principal raciocínio que eu acho que as pessoas pulam é de que a gente não consegue saber o resultado das nossas ações. E a gente vê o quanto isso aconteceu recentemente, intervenções em outros países, por exemplo, pelos próprios Estados Unidos, ou entre países diversos. Você tira um ditador do governo e fala, pô, agora só vai melhorar. Só que você esquece que tem 1000 variáveis naquilo e que a coisa não é assim. Você não cria um sistema político de um dia para a noite. Você precisa de uma tradição, você precisa de ter muita... Então, é lindo, né, a gente querer, por exemplo, a democracia do dia para a noite. Aqui no Brasil também. Corrupção. Ah, não, é corrupção. Não, cara, é um processo complexo. Tudo é um sistema complexo que, às vezes, demoram gerações para arrumar. Eu acho que essa pressa de informação e de internet, eu acho que me estragou essa percepção nossa de tempo. Mas, assim, a conspiração é sempre assim. Eu penso assim, cara, qual é a possibilidade do cara pensar isso e funcionar do jeito que ele quer? Então, assim, pô, começou na China, zoou a China. Depois falou, não, foi só isso que levou. Agora os Estados Unidos que é o epicentro. Então, tipo, não tem como ser algo planejado, né? Não faz o menor sentido. E a gente volta de novo nessa nossa mente de tentar algo linear e algo de simplificação, né? De A causou B. Exato. Não tem como, né, cara? Não tem como. E assim, eu acho que é inevitável também nesse cenário, eu acho que até é importante na situação que a gente está hoje, como as coisas estão acontecendo no mundo, em termos de geopolítica também, a gente falar da China, mas eu tenho visto também muita loucura conspiracionista, ou a galera, eu acho que a China é uma coisa que tem que ser entendida, enquanto cultura, economia e política. Só que eu já vejo uma galera muito louca falando que tudo é China agora, tudo é comunismo, tudo. Então, assim, eu queria explorar esse assunto também, mas sem dar corda para isso. É mais para trazer informações que eu sinto que as pessoas não têm, mas com o pé atrás, que eu tenho, porque é muito fácil você cair num redemoinho de besteira, né? Então, claro, tem que ser muito cético, né? Quanto sempre. E é uma coisa que cansa, que nem ele falou, né? Mais fácil a gente acreditar numa questão linear, uma coisa, uma explicação simples, porque satisfaz mais a gente ter que entender tudo isso que a gente falou até agora para entender o contexto de como isso aconteceu, né? Então, eu acho que tem um documentário que colocamos lá o trailer, que é One Child Nation, né? Que é a nação de uma criança só, né? De um filho único, a nação do filho único. Eu não sei como traduzir isso para português, nem se traduzir. Mas é um documentário interessante para entender como o governo chinês trabalha com propaganda interna, com novas políticas, como eles implementam. Então, é sobre a política de um filho só lá, né? De como foi implementado isso, como era proibido ter mais de um filho. Mas isso a gente sempre ouviu, né? Isso sempre foi famoso na China, né? Ah, não, lá você não pode ter mais de um filho por causa da superpopulação e tudo mais. Mas eu sabia nada praticamente como isso foi implementado, né? Isso foi à força? Isso foi só na propaganda? Ou isso foi quem tinha mais de um era punido financeiramente? O que isso gerou, né, na população, acho que... Exato, né? A população... isso, né? A população que a gente tem hoje na China é resultado dessa geração, né, que passou por esse processo como um todo. Então, eu encorajo bastante as pessoas a assistirem, assim, é um documentário bem pesado, né, bem, assim, porque trata da política do governo de captura de mulheres, para esterilização à força, para aborto, ou matar crianças logo após o nascimento, tudo sem qualquer voz da população e das pessoas, das mulheres e das famílias, né? E o quanto de corrupção teve nisso tudo também. Então é um documentário legal porque ele é feito por uma chinesa,
que saiu de lá recentemente, teve filho nos Estados Unidos, e ela veio a se questionar sobre isso, assim, putz, agora eu lembrei desde a minha infância das propagandas de um filho só, e ela voltou com uma outra ótica para o país dela, para conversar com as pessoas, e ela começa a conversar com o bairro, e aí é legal o documentário que ele mostra como funciona o governo chinês em termos do micro para o macro, porque aconteceu também na questão do coronavírus, quando o médico, isso tem evidência pra caramba também, quando o médico, isso já é dado como, pelo nível de evidências que tem, a China não consegue mais falar que não aconteceu. Mas é que teve um médico, né, que chegou à frente primeiro e falou, galera, olha, tem um vírus novo aí. Né, e o governo foi lá e falou... Se não me engano, até a China pediu perdão, né? Depois pediu perdão, porque pegou De não mal, ter né? divulgado isso antes. Mas aí você entende, é legal esse documentário, que você entende como funciona a organização do bairro tem um cara que é responsável pelas outras esferas, são um nível hierárquico muito forte, né? Então é o cara que chegou a informação do médico, o cara falou, opa, não, é meu local aqui, se der alguma coisa ruim na minha região, eu vou ser punido lá em cima. E o cara que está em cima de mim também vai ser punido com o cara lá de cima. Então, você tem um sistema de supressão de coisas que estão acontecendo de ruim na sociedade e que aconteceu lá. E o cara foi lá, tomou o processo do Estado, né, tem até a documentação do médico, que teve que assinar um documento falando que ele não vai espalhar mais notícias falsas e tudo mais. E depois deu tudo isso aí. E aí, eu lembro na época, para mim, falei, pô, eu nunca pensei que o governo chinês ia ruir por aí, né? Porque é uma ineficiência do sistema extremamente hierárquico, né? É uma fraqueza, né? É uma fraqueza que ninguém estava vendo na época. Então, isso tem diretamente a ver com como esse vírus se alastrou sem controle e hoje a gente sabe, né? A gente vai falar sobre isso também, como esse atraso ele é extremamente prejudicial. Ele é tipo né, questão de isolamento, de você tomar atitudes o mais cedo possível. Ele tem resultados muito significativos a médio e longo prazo. Então, eles perderam essa mão. Caio, a organização política, então, da China atrapalhou com que isso possibilitou isso acontecer. Tivesse, sei lá, um impacto só local e não mundial, né? Sim. É basicamente a liberdade de expressão, né? Sim. Então, se você tem uma liberdade de expressão que é levada a sério e que você tem direito de falar aquilo e as pessoas acreditarem, você tem muita chance de propagar uma informação positiva, né? Só que por esse cenário de controle que existe lá, talvez essa informação tentou ser apagada e isso gerou uma consequência. Né? Exato. E é bem interessante, assim, ver no documentário do One Child Nation, que mostra isso mesmo, assim, né? Tipo, quem tá ali tem que executar, senão o cara de cima vai punir você porque ele vai ser punido. E tem as condecorações também dessas escalas políticas do micro para o macro. Então, quem conseguia, por exemplo, esterilizar mais mulheres ou ser mais bem sucedido no processo de controle populacional, era condecorado, ganhava 1000 coisas do governo, aparecia na TV, né? Tem toda uma coisa muito louca de propaganda estatal de lá, que é inacreditável quando você vê, porque, assim, é teatro, é música, é criança, é na escola, eles têm música para... Essas campanhas têm música para tudo, eu acho que o coronavírus não deve estar sendo diferente também. Então, é bem chocante ver isso como funciona. Eu penso também, Caio, nesse cenário de números que a gente está vendo, porque a gente está tentando olhar para os outros países, pelo menos os países, igual aqui no Brasil, a gente está tentando olhar para os outros países, como que é esse crescimento de infecção populacional e tentando tomar as medidas que basicamente eles estão tomando, né? Tentando olhar eles como espelho. E pensando nesse cenário que você falou, dos documentários, do surgimento da doença na China, o quanto esses números que a China repassa é real. Né? A gente tem que levantar esse questionamento também. Né? Se é um país hipercontinental e ele teve uma estagnação muito antes do que os outros países. Então, eu penso como forma pessoal e até mais comunitária aqui dos meus pais, a gente conversar sobre isso, de tentar ver outros países como um espelho. Né? Talvez a Itália nem tanto, porque não é um país continental, mas talvez os Estados Unidos, né? Então, a Itália está aí já há muito tempo e não chegou no pico dela ainda. Pois né? De e nem pois de mortes. Eu acho que o tempo vai mostrar se realmente aconteceu isso com a China. Os números dos outros países vão mostrar, né? Porque ele não pode ser um outlier tão distante assim do resto
do mundo, mas esse questionamento que o Bruno levantou, alguns governos já estão fazendo, né? O Trump falou sobre isso, que talvez esses números não estão batendo com a realidade mundial. Então, acho que Cientistas em geral estão levantando isso. sim, então daqui a Porque, pouco a gente vai saber, né? porque as projeções são feitas com base em dados que você tem, né? E aí os outros países começaram a ver que não estava batendo, né, com o que estava vindo da China em termos Então, começou a se questionar isso da China, o quão real esse número. Aí, parece que eles expulsaram, né, todos os jornalistas, ninguém de fora entra no país também agora, né, então é difícil checar, né, então a tendência agora é ignorar os dados da China como relevante para você fazer projeções, porque eles se tornaram outliers e não faz muito sentido pela questão geográfica. Exato. E o quão antes começou lá, é meio que não dá para confiar. E tendo esse governo que não tem transparência nenhuma, não dá para confiar, né, com as coisas que estão vindo de lá. E até intervenção, né, Caio? Porque pensando se eles utilizaram disso, né, de como eles têm um controle central de informação da população, de GPS, de mensagens, então eles tinham um controle maior, porque não tem privacidade, então eles tinham acesso a isso, na verdade, eles conseguiram ter uma quarentena das pessoas realmente infectadas por conta disso, de afastar elas das pessoas não infectadas. Claro que isso tem um potencial maior de diminuição de infecção, mas é uma intervenção que é inviável aqui no nosso país. Né? Como você vai ter acesso ao WhatsApp do país inteiro? Sim, mas eu acho que o mundo está fazendo certo. Vamos tirar esses dados de lado e vamos olhar para os outros, Claro. como que está sendo a progressão da doença em outros países, até porque a China é uma potência econômica, né? Ninguém quer entrar em choque com a potência Tem isso também. e colocar na rede falando, olha, talvez vocês tenham sonegado dados, né? Então é uma situação politicamente muito delicada, né? Pensando na parte financeira. Eu acho que eles se blindam também, a China se blinda muito por causa do poderio econômico, né? Eles têm um dos maiores mercados consumidores lá, então todo mundo quer ter uma relação positiva com eles, porque você escoa produtos para lá e você tem uma relação comercial importante. Porém, é complicado jogar a economia para cima da ética, assim, né? Eu acho que é uma das coisas que eu tenho pensado quando eu comecei a entender melhor, assim, o funcionamento da China como um todo, é que aconteceu com a NBA, né? Até rolou um cara acho que um diretor de algum time da NBA fez uma crítica à China, ele teve que se retratar porque a NBA tem investimento da China, enfim, então tem eles usam também esse poder econômico deles para silenciar a imagem ou mudar a imagem que eles têm ou simplesmente suprimir críticas ao governo que eles têm. Então, é super complicada essa relação geopolítica também, porque eles vêm expandindo muito, né, principalmente para a África e outros países em geral, com investimentos e tudo mais, mas tem uma disputa geopolítica também, mas eu acho que já tem essa disputa geopolítica, a gente tem que entender bem quem é esse país e qual é essa cultura e essa forma de fazer negócio e de gerir um Estado que está sendo expandido para o mundo como um todo. Então, é uma população, então também uma economia que cresceu muito recentemente e uma população que poupa muito também, as populações globais que mais poupam, que mais tem poupança. Então tem uma tendência, e acho que a gente já vê isso no mundo todo, de investimento deles no mundo todo. Então eles começam a ter um braço em vários países. E aí tá rolando várias... Oi? Caio. Quase um monopólio, né? Eles vão... É complicado, assim. E, de novo, né? Vou repetir aqui de início, com um pensamento muito conspiratório. Mas tem que prestar atenção, tem que saber o que está acontecendo. Eu acho que é importantíssimo. Hoje todo mundo tem que parar para estudar e entender um pouco como a China funciona, né? Em termos de geopolítica e de costumes, ética, valores, a população é vítima disso tudo, né? No final das contas. Então tem que tomar cuidado com isso também. Né? Não se a gente quer hierárquico, né? A maior parte da população nem sabe o que está acontecendo. Ô, Caio, todos esses dedos para cima da China, a gente tem um episódio, né, do filho do presidente cutucando a China em relação a esses dados, né, de uma forma totalmente
ameaçadora e teve a resposta. Lembra que o representante da China falou? Sim. Eu adoraria continuar tendo uma boa relação com o seu país. Exato. Ele ameaçou, né, do ponto de vista econômico, romper, né? Então... E aí, né, tem que tomar, hoje em dia, acho que, principalmente hoje em dia com a internet, número de pessoas falando, não é só porque o cara que falou, geralmente só fala besteira, que quer dizer que ele está necessariamente errado quanto à China. Então, a gente tem que ter uma linha de estudo própria, para tirar a própria conclusão, mas nem sempre porque o cara acertou uma mão, ele está acertando todo o resto, porque tem essa tendência também hoje, né? Você está falando tal coisa de tal cara porque você está apoiando ele. Isso está fazendo com que os nichos ideológicos fiquem cada vez mais fechadinhos, né? Hoje em dia a gente tem que ter e a proposta aqui nos podcasts que a gente fez até agora, até de polarização política, um deles, é mostrar o quanto mais informação você tem, mais difícil fica você fechar um nicho ideológico fechado. Você tem que analisar de acordo com as informações que tem. Só que a gente não foi projetado biologicamente para fazer isso, né? A maior parte do tempo é mais fácil a gente cair para conclusões lineares e rápidas, né? E a gente explorou isso no podcast da polarização, sobre o quanto a emoção é muito mais forte, né, nessas tomadas de decisão para que lado eu vou do que a razão, né? Sim. Então, assim, tem que analisar com calma, cada caso é um caso, tá? Por exemplo, eu ouvi notícia, nem sei se é verdade, mas que o canal Bandeirantes estava tendo algum investimento de fora da China, estava tendo um investimento pesado, eu vi esses dias, mas não me aprofundei. Mas são coisas para só prestar atenção, sem paranoia, porque a galera usa disso para alimentar uma linha ideológica, uma paranoia que às vezes não existe. Mas ficar de olho e entender. O mais importante, eu acho que é a gente entender melhor essas coisas que a gente está falando da China, né, hoje. E aí eu acho que a gente pode, assim, acho que disso, vocês têm alguma coisa a dizer mais sobre a China em geral? Não. Então é isso, galera. Eu acho que é legal os vídeos lá, que também dá uma explorada nos vídeos que a gente vai deixar para vocês darem uma olhada. E eu acho que a gente então enfrenta agora que é a nova realidade, né? Eu estava discutindo isso com a Val, né? Discutindo entre nós também, né? O que a gente vai publicar no próximo episódio, se a gente publica a entrevista que a gente tem com um super cientista, vamos deixar o pessoal curioso. Na vontade aí, curioso. Fica à vontade por enquanto, mas a gente decidiu, não, vamos ter que falar sobre essa realidade, né? E analisando assim junto com a Val, eu observei que parece que todos os episódios que nós gravamos, muitos levantam a bola para a realidade que a gente está vivendo. A gente utiliza esses episódios para tentar ressignificar o que a gente está vivendo hoje. Eu fiquei pensando, peraí, nossa, parece que o episódio do generalismo, né, faz muito sentido agora nessa realidade. Ou possibilidade de escolhas, né, a polarização, principalmente agora. Daí eu comecei a pensar, falei assim, mas por que esse momento une esses episódios, né? E acho que eu vou tentar levantar essa discussão, que eu acho que talvez no nosso episódio, como tem a biologia evolutiva por trás, esse cenário que a gente está vivendo é um momento em que ela se aflorou, né? Então a gente tem voltando no outro episódio, que é de economia, talvez a economia humana está bombando agora, né? Porque a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de saúde, a gente está falando de relacionamento, distanciamento, né? Então isso aflora aquilo que nos une como pessoas no mundo inteiro, né? Que é a gente ser Homo sapiens. Então acho que o fato de a gente ter a biologia evolutiva por trás, a gente pode usar as narrativas dos outros episódios para poder viver e encarar esse momento. Então, para quem chegou agora, não está familiarizado com o podcast, a gente convida vocês a dar uma explorada, aproveitando a quarentena, né? Dar uma explorada nos episódios. Faz uma maratona aí de episódios. Exato. Então, talvez a gente pode discutir agora um pouquinho, né, do que esses episódios, né, pode fazer sentido agora, né? Uhum. Colocando o tema central como o Covid-19 e a pandemia dentro dos tópicos, né, que a gente tratou. Sim, eu acho que bate tudo, né? Eu acho que a questão do generalismo, que é a capacidade de transitar também por conhecimentos e saberes, né? E você transferir esses saberes para navegar no mundo de hoje é uma coisa essencial, principalmente porque é muito fácil cair nessas linhas ideológicas, então é muito importante cair nisso, né? A questão da ciência também, putz, cara, hoje estatística, né? Crise.
Estamos em crise científica, eu vejo, né? Quando a gente coloca como que o vírus atua, o que a gente vai fazer, a ciência está no centro disso. Sim. E hoje a gente vê uma crise mundial das pessoas que têm entendimento científico. Então, é cientista tentando explicar para a população em geral um conteúdo muito importante que pode salvar a nossa vida, governos estaduais não entendendo o que está acontecendo em relação à ciência. Eu acho que esse episódio... Hoje, acho que a ciência ela que está tomando o rumo da humanidade agora, né? Mas está tendo resistência, eu sim, sinto a resistência. Sim, com certeza, mas os governantes, a maioria, estão se baseando, né, no que a ciência está falando, né? Exato. Então, não tem como fugir dela agora, ela está sendo o centro da direção do mundo, né? Da tomada de decisão, né? Da tomada de decisão, como sempre foi, né? Deveria ser, né, uma parte do tempo, mas hoje está claro a importância dela, né, para isso, assim, de você ter dados e o preço que você tem, por exemplo, que estava falando da China, quando você tem dados que não prestam, né, tipo que não isso também é extremamente perigoso. Mas a ciência consegue ver, né? Tipo, exato, peraí, consegue identificar esses dados não estão se comportando conforme o que está se comportando em outro país, né? Mas eu acho que é uma excelente oportunidade para o público leigo ter acesso a como a ciência é construída e como a ciência é feita, né? Então, a gente tem um exemplo aí bem claro do que aconteceu, por exemplo, com o Dr. Drauzio Varella, que no começo de janeiro ele fez um vídeo falando, olha, isso possivelmente uma gripezinha, vai passar. Só que as coisas foram avançando do ponto de vista científico, estudos foram feitos, que ele teve que fazer de novo um vídeo falando, gente, peraí, não é mais aquilo que eu falei. Só que a sociedade, no geral, não tem a capacidade de entender que a ciência é dinâmica. Sim. E agora, né, olha como está trazendo grandes problemas por falta de conhecimento científico de como ela progride, né? Exato. E que você tem outros dados, né, que você ignorou antes. Então, não é que ignorou, que você não sabia. Você não sabia que a propagação desse vírus era de forma tão rápida a ponto de colocar em risco o sistema de saúde como um todo. Esse que é um principal que as pessoas não entendem. Tem muita gente ainda que não entendeu que não é a letalidade o problema. O problema em si é o sistema de saúde não comporta todo mundo ficar com isso ao mesmo tempo. E aí tem outro desdobramento que as pessoas não entendem também. Qual é a consequência, que é uma das coisas que é pouco discutida, de um sistema para a sociedade, para a economia, para o todo, da civilização, de um sistema de saúde em colapso? As pessoas só pensam uma coisinha de cada vez, né? Mas se você pega um sistema de saúde como um todo, ele cumpre uma função primordial na sustentação de uma civilização e de uma sociedade como a nossa. E aí, se você não conta mais com ela, se lá no Nordeste, quando estava a polícia em greve, gera um caos, e você coloca em risco a economia e a saúde. Né? Então... Ô, Caio, e quando você coloca isso, é uma catástrofe que vai além do coronavírus. Por exemplo, colocando exemplo nisso que o Caio falou. Se a gente está num estado que o sistema de saúde está em colapso por causa do coronavírus, se você torcer o seu pé ou ter uma fratura exposta, você vai morrer. Porque não tem leito nem médico para te atender. Então, é uma catástrofe tão grande que vai além do coronavírus, né? Eu acho que, para mim, é o ponto principal, assim, que falta falar pela mídia e as pessoas em si conversarem com as outras. Bota na cabeça assim. Então, você põe todos os hospitais de São Paulo em colapso e todo mundo trabalhando normalmente, ou a maior parte da população trabalhando normalmente. E aí ou seja, como aconteceu em outros países, né? O número de mortes é tão grande que você não consegue gerir. Você tem que, aconteceu, acho que foi na França, colocaram um monte, tiver que começar a colocar corpos num bagulho de patinação do gelo, né? Porque não consegue. E aí você fala assim, tá, é um país de primeiro mundo. Então imagina aqui. E aí você fala assim, o cara teve um AVC, o cara tem um ataque cardíaco, o sistema de saúde está em colapso. Não tem como ir. Qualquer coisa começa a ficar na tua casa, começa a ficar no local. E aí tem morte no local, você tem maior proliferação de vírus, você tem corpos entrando em estado de decomposição. Agora, imagina isso num ambiente que não existe em outros países, como aqui, numa favela, uma grande concentração de pessoas, e você achar
que isso, juntamente com uma fragmentação do discurso político e da política, você achar que isso não... Isso aí, o colapso econômico é dado, entendeu? Vai acontecer. Sim. E por que nenhum país comprou essa briga? Porque é por causa disso. Porque você vai ter é melhor você parar a economia de forma racional e tentar vendo o que vai acontecendo e agindo do que você enfrentar uma situação completa de caos sem controle nenhum. Porque na hora que você precisar falar com a população e que está todo mundo em casa desesperado, que tem parente, tem amigo, que está morrendo, tem sem acesso ao hospital e novas doenças podem estar surgindo também pela situação nossa, como é que você dialoga com a população? Sendo que já tem uma fragmentação política do discurso político no país. Então as pessoas não entendem isso. Não entendem esse processo de que o colapso econômico através do colapso do sistema de saúde, ele vai acontecer, muito pior, ele pode ser algo de guerra civil, cara, de acabar com o país. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. E esse é um raciocínio que eu vejo pouco sendo falado. E o quanto isso é central na organização econômica e social que a gente tem em grandes centros urbanos. Ô, Caio, e tem outra coisa também que eu sempre falo para vocês, a gente falou ontem, e pode ser muita ingenuidade, né? Os brasileiros no geral, né? Porque eu tenho acompanhado um pouco comentários em redes sociais, os brasileiros no geral achar que o mundo inteiro vai sofrer uma crise econômica advinda desse vírus, menos a gente, que se todo mundo amanhã sair para trabalhar, a gente vai estar livre dessa crise, pelo amor, né? Como o Caio disse, ela já vai estar. Essa crise ela já existe, né? Eu tenho uma crítica ao indivíduo, a pessoa em si que está enxergando isso, na verdade não está querendo enxergar. Eu volto muito para o episódio de possibilidades de escolhas, né? Então acho que ele é um episódio que a gente falou um pouquinho de ambientes assim, né? Que você não tem possibilidade. Tudo que você vê hoje no mundo ou que você tem como realidade, ela pode simplesmente de um dia para a noite não se ter mais, não existir. E é um cenário, eu vi um psicólogo falando, é um cenário de luto, né? É uma morte. Então você não querer encarar que a sua realidade já mudou, você não é a negação. Então, primeiro resposta que uma pessoa tem quando alguém morre, por exemplo, um ente querido, é a não, né? É uma indignação de não querer enfrentar essa realidade. E é biológico isso. E o que eu vejo é que as pessoas não estão conseguindo encarar que a realidade já mudou, que o mundo não é mais o mesmo e a gente nem sabe se ele vai ser o mesmo novamente. Não é querendo ter uma visão catastrófica, mas a gente pode discutir isso mais para frente. Mas o mundo mudou. Depois dessas últimas semanas, a gente tem que encarar como um luto mesmo. Pensando, trazendo um pouquinho para a nossa narrativa, eu e a Val, a gente está vivendo esse momento como uma introspecção mesmo, né? De tipo, nosso trabalho, será que vai ser o mesmo daqui para frente, né? Será que as nossas relações em público, será que vai ser as mesmas? Então, eu acho que a gente tem que encarar isso de forma bem realista, com o pé no chão, mas a crítica minha é que as pessoas não estão querendo se aprofundar no tema, principalmente... Para não sofrer também, né? Sim, então, não estão querendo se aprofundar no tema de como funciona a disseminação da doença, de quais são os números reais que ela pode gerar de mortes, qual é o risco de contaminação. Então, as pessoas não estão querendo se aprofundar muito nisso por uma negação. Então, elas não estão querendo entender que a realidade já mudou, que a realidade dela já vai mudar, e ela fica meio que cega. Então, se alguém surge com dados ou com uma explicação que tem problemas piores do que esse, então o problema econômico é melhor que a morte da doença, a pessoa adere e fala assim, não, então vamos olhar por outro prisma. Vamos olhar pelo prisma econômico agora. Ou começar a criar culpados, né? Então, todos os governadores do Brasil que estão aderindo ao isolamento, agora eles são culpados por fazer com que o país não vá para frente. Né? Então, é muito mais fácil você significar a sua vida colocando a culpa no outro do que dizer, não, a partir de agora mudou. Né? E não adianta a pessoa querer que isso passe logo para ter a vida que ela tinha antes, que essa vida talvez nem exista mais, né? Talvez os seus clientes não sejam mais os mesmos e assim por diante. Eu acho que é um momento de luto mesmo, a gente tem que passar por isso e viver isso e transmitir isso, né? Eu vejo com meus pais, principalmente, a gente está aqui longe,
dos nossos pais e estamos se programando para ver quando que a gente vai visitar eles, quando que a gente vai sair daqui de São Paulo. Mas o que eu tento passar para eles é tentar enxergar esse cenário da forma mais real possível e se preparar para o futuro, né? Então, não querer ficar se apegando a mensagens simplistas de WhatsApp, de explicações fáceis. Então, é se aprofundar no tema, encarar e digerir isso, né? Acho que o momento é de gestão mesmo dessa realidade. E tentar usar as ferramentas que você tem, né? Para fazer com que isso fique mais palpável, né? Então, a gente pode entrar no tema que a gente falou de religião, né? Então, pessoas que talvez não consigam enxergar isso de uma forma um pouco mais dura, né? Pode se apoiar na religião, pode se apoiar, igual eu e o Bruno, a gente tem meditado todo dia, a gente tem se aproximado mais do yoga, que é uma forma com que a gente consiga equilibrar a realidade, que talvez não esteja tão agradável, né, no momento, mas uma paz, um momento de você conseguir pensar qual é o seu papel, né, nessa sociedade, de uma forma mais tranquila, né? Então, as religiões foram, né, desenvolvidas e criadas possivelmente em momentos assim, né, de muita necessidade, de estresse, e pode, nesse momento, fazer a diferença na forma como que cada um, do ponto de vista individual, encara essa crise. Sim. Sim. Eu acho assim também a situação, principalmente econômica, ela realmente nunca se viu nada igual, né? É sem precedentes. Então, mas é difícil prever exatamente empresas em geral não conseguem ficar fechada 15 dias, um mês, entendeu? Não tem como, assim, porque ela tem um custo operacional, né? Que acaba sendo alto, né? As pessoas às vezes também não entendem isso, às vezes também eu entendo o desespero das pessoas com a parte econômica. A questão simplesmente é que ela tem que entender o outro caminho, né? Que é a possível consequência de não parar a economia. Então, e eu entendo, por exemplo, o país, que nos Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né? Então ele consegue prover coisas para a população em termos de estabilidade financeira por um certo período de tempo, muito melhor que aqui. Aqui não se sabe direito ainda as contas, como é que vão fechar quanto a isso. Qual a consequência disso a médio e longo prazo. Porém, o risco que se corre por um sistema de saúde em colapso, ele é simples, nenhum país quis pagar para ver. Nenhum. E vai ser a gente que vai pagar, né? Às vezes então, eu entendo que a gente é um país mais pobre, é um país com uma população mais frágil, mas, a meu ver, o outro caminho, ele vai punir ainda mais essa população do que se você focar na economia, deixar a economia rolar. Então, assim, não tem resposta fácil. Eu acho que cai de novo, né, Kai, nessa transferência de conhecimento. Né? Porque se você entende um pouquinho das duas, você consegue ver que não tem como, não é uma balança, né? Não é uma coisa ou outra. Não tem como você negligenciar um lado e focar só no outro. E essa minha crítica que eu falo das pessoas não estarem conseguindo enxergar isso é mais por conta pensando em população da classe média, né? Então, pessoas classe baixas e que não têm acesso, não têm um letramento para entender isso, né? Não tem como discutir isso. Realmente, o que aparecer para elas, se for uma explicação religiosa, se for uma explicação mais simplista, né? econômicas, ela vai entender. Mas a gente que tem acesso, tem esse letramento para entender como funciona uma doença, para ler um artigo científico, por exemplo, eu acho que é um raciocínio que as pessoas deveriam encarar de forma diferente, né, do que está sendo feito. E eu acho que a gente pode usar, né, esse nosso conhecimento, né? Lógico que ninguém aqui é especialista, né, na área de saúde, infectologistas e tal, mas a gente pode usar, igual, por exemplo, a minha mãe, como ela sabe que a gente estuda muito, hoje ela me pediu opinião, porque ela recebeu um vídeo de uma fisioterapeuta falando umas coisas sobre idosos, atividade física, e ela queria saber se era verdade. E olha que bonito, ela confia em mim e no Bruno antes de fazer o que a mulher estava fazendo. Então, talvez se a gente começar a falar, né, para as pessoas mais próximas, a vovozinha, a pessoa que trabalha na casa de alguém, né, que igual o Bruno falou, que talvez não tenha esse entendimento, igual o nosso amigo Paulinho falou ontem, né, que ele conversou com a funcionária dele e ela não entendeu, mas ela acreditou nele, ela confiou nele
Eu acho que a gente consegue, O entendimento dela era religioso, só que ao Uhum. mesmo tempo ela confiava na formação científica do E nosso ele amigo. falou, não, eu vou ficar em casa porque eu confio no que você está dizendo. Então, acho que a gente tem, né, um papel muito importante de transmitir essa informação de uma forma mais clara, né? Sim. Sim, e aí tem todo um debate, né, de tipo, que bate em economia humana, economia de mercado, é quanto que vale uma vida em termos econômicos, né, em termos financeiros. Então, e tem pessoas que levantaram esses dados, né, qual o percentual do PIB que vai embora com uma população morrendo, grande parte Tem da até um população estudo, morrendo. tem um estudo que foi publicado, até vou puxar ele para agora, que tem mais sequência, um estudo publicado na The Lancet em 2019, né? Qual era a ideia, né? E que dá para a gente trazer para esse contexto atual. Qual que é essa relação de troca entre vidas que são salvas com a pessoa fazendo quarentena ou vidas que são perdidas pela fome e pelo desemprego? Então, esse é um estudo de brasileiros com pesquisadores da Universidade de Nova York. O que eles fizeram? Estudaram quase 6 mil municípios brasileiros de 2012 a 2017, tentando ver em crises como que aconteciam as mortes. Crises econômicas, acontecia a morte. O que eles chegaram? Eles chegaram num número muito interessante, segundo esses cálculos deles, que aproximadamente 2 mortes para cada 100 mil habitantes vão acontecer caso aumente 1% de taxa de desemprego. Entendeu? Então já tem um número, né? Então saiu esses dias também até uma matéria no Brasil Journal e o cara falou isso, que se a gente pensar numa diminuição, um aumento de 12% para 20% de desemprego, a gente vai ter em torno de 33 mil mortes. Então a gente tem que colocar isso em balança. Quantas pessoas vão morrer de fome? Mas nesse cenário do artigo era se os governos não fizessem nenhuma ação social. Então, por isso, quando a gente olha o cenário mundial, por que os governos estão correndo para ajudar os vulneráveis? Porque eles sabem que se tiver uma crise econômica, os vulneráveis irão morrer de fome. Mas se os governos agirem, esse número de morte é muito menor do que da própria doença, né? Então, é uma escolha, né? Então, eu acho que esse discurso, o Caio pode falar se eu tenho razão, esse discurso de colocar, primeiro, uma questão ética e moral, não faz nenhum sentido a gente colocar a economia na frente das vidas humanas, mas se a gente pensar em mortes de fome, morte de coronavírus, pelos números, se o governo ajudar os vulneráveis, vão ser bem menores, né, de fome do que de... Pelo menos tem uma chance, né? O que você acha, Caio? É complicado, assim, eu entendo, o raciocínio faz um tanto sentido, é que é uma questão bem atípica você parar uma economia, né, desse jeito, mas é melhor parar de forma racional e planejada do que deixar a coisa bater no ventilador. Então a gente não sabe o quão é possível você evitar uma crise de abastecimento. A gente não, para mim, na minha cabeça, isso ainda não está claro, né? Então, mesmo as indústrias não parando, porque o que está acontecendo no Brasil é a indústria não pode parar. Isso, Né? mas é um sistema complexo, né? Eu não sei dizer, eu não tenho estudo suficiente para projetar isso na minha cabeça ou trabalhar com alguns números de ver quanto tempo isso demora. Com certeza deve ter alguma coisa já sendo feita a respeito disso, né? Uma crise Porque de os abastecimento. funcionários podem adoecer, né, Caio? Pensa, né? Também aí, mas assim, bom, a produção agrícola, por exemplo, já é longe de centros urbanos, né? Tem muita automação, mas são coisas que eu prefiro não entrar porque eu não estudei. Então, assim, a real, Cabe, né? a real, assim, a gente não sabe. O que eu posso afirmar é que o sistema de saúde em colapso a gente não quer ver. A gente não tem ideia das coisas como as coisas funcionam, que nem aquela coisa, né? Tem aquela continha de que você só sabe a complexidade das coisas quando quebra, né? E o quão importante era para você quando quebra. E o quão complexo é arrumar quando quebra. Então, você tem um computador 10 anos funcionando. Queimou qualquer coisa dentro dele, você vai ver o quão complexo ele é, né? Tipo, aí você vai ver que tem uma peça que não encaixa ali, que já parou de produzir, que não sei o quê. Então a gente só percebe mesmo quando quebra as coisas. E às vezes a economia, como ela trabalha com números direto, é mais fácil você mensurar essas coisas. Mas quando a gente está falando de seres humanos em conglomerados, em grandes centros urbanos e com uma variabilidade de possibilidades de coisas ruins acontecerem, cara, eu acho que todo mundo que parou para pensar já viu que
não dá para arriscar isso. Não dá para arriscar ter um sistema de saúde completamente colapsado e com um monte de gente morrendo. É uma coisa que possivelmente acabe com a civilização como um todo, não só a economia, né? Então, eu acho que é complicadíssimo. Eu realmente não sei o que vai ser amanhã, o que vai ser daqui uma semana, 2 semanas, daqui um mês, se vai recuperar, às vezes se sai algum tipo de tratamento efetivo para a doença, algum país pode tomar conta disso, isso ser transferido para cá antes de dar alguma coisa muito grande, ou pode ser que, galera, realmente o mundo que a gente conheceu até então não existe mais. Pode ser isso também, e aí eu acho que entra naqueles primeiros episódios que a gente gravou, de excesso de escolha, e a gente ter a capacidade de transferir conhecimentos, transferir capacidades e raciocínios para outras áreas, para chegar a soluções e chegar a modelos de vida diferentes, mas eu acho que é extremamente frágil para a população mais pobre, então o Estado tem que estar lá para prover isso o máximo possível, mas também tem um limite, né, assim, de recursos para fazer isso. Então, não é algo fácil. Talvez possa chegar, talvez nos Estados Unidos, país mais rico, talvez seja uma coisa mais que dê para controlar melhor. Aqui, realmente, é algo que a gente vai ter que tatear no dia a dia. Eu realmente não consigo projetar e ver o que pode acontecer. Mas decisão. Quem está no comando é uma decisão muito difícil, né? Vou deixar a economia parada e vamos para a rua. Não deve estar sendo fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, mas também afirmar que vai ser pior a gente parar a economia aqui, agora, que eles falam, né? Muito do argumento é isso. Se a gente parar a economia, vai ser pior. Eu falo, olha, sei não. Sei não, porque se ninguém comprou, entendeu? E quem comprou, por exemplo, então tem a questão da quarentena também verticalizada, né? O pessoal está falando. Não, isola só os idosos, Cara, num país como o Brasil, numa logística, cara, se um projeto de uma única cidade para fazer isso já é complicado, imagina num país como um todo, imagina uma cidade que nem São Paulo, você imagina. Na várias, em cada cidade não é planejada no Brasil, você não tem setores fechados, você tem algumas coisas certas, que é tipo produção industrial em alguns setores, mas o resto, você não tem. Eu acho também, Caião, esse cenário, eu levanto a bola para o contexto cultural de encarar a realidade. Então, o Brasil não tem uma história cultural de crises ou enfrentamento de desastres, por exemplo. Então, a gente tem na Europa, e até os Estados Unidos, por conta das guerras. A Europa teve crises de epidemias, muitas na sua história. E crises de guerra e perdas de quantidades enormes de pessoas. E o enfrentamento deles psicologicamente é muito maior. Então, a religião cresceu muito por conta disso lá, e a própria arte deles envolve isso. Então, a Val teve a oportunidade de viajar lá e ela comentou isso, se ela quiser relatar, mas é uma arte, um simbolismo de estar sempre voltando para o passado e vendo o quão difícil foi a vida naquela época, né? O quanto as pessoas sofreram e quanta merda o ser humano fez, a própria cultura deles fizeram, a população deles fizeram. Então é uma forma de se autopreservar. O tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. E o Brasil não tem isso. O Brasil é carnaval o ano inteiro. Né? A gente não tem essa história registrada na nossa cultura que passa de avô pro neto. Então, com certeza, uma pessoa da minha idade na Europa já sentou com o avô e o avô contou a história da peste negra. Da peste negra não, da peste espanhola ou da Primeira Guerra e quanto foi difícil. Né? E aqui a gente não tem essa perspectiva. E acho que nem precisa contar, você sai na esquina, tem uma placa te lembrando que ali foram empilhados não sei quantos mil corpos, né? O tempo inteiro, né? Fazendo você voltar para o centro, voltar para o quanto aquele país teve que sofrer para se colocar. O Brasil passou por alguns conflitos que morreram pessoas, mas a gente nem lembra, né? Dos conflitos que tiveram aqui, envolvendo países, porque isso não é. A gente é só alegria, né? A gente é só carnaval, então... Daí, quando bate uma crise dessa, a gente não consegue nem se centrar, né, como indivíduo, né? O que eu estou fazendo aqui, como eu posso ajudar essa comunidade, porque a gente acaba perdendo a noção de comunidade. Então, as crises e o conflito, eu enxergo que é uma oportunidade de você fazer parte de um grupo. E a gente não tem isso, né? A gente é muito individual.
Caio levantou essa bola, acho que você pode explorar isso, cara. Talvez seja o tema agora, o momento oportuno, de encarar, da falta dessa narrativa central de tamo junto. Isso Porque, sei lá, o Japão, por exemplo, que passou, putz, os caras, a bomba de Hiroshima lá destruiu o país. E em sei quantos anos os caras conseguiram retomar, e olha a economia deles. Mas foi uma cultura de Vamos para frente? Vamos para frente, vamos superar isso junto. Né? Eu acho que talvez não seja um contexto só do Brasil, talvez seja uma narrativa mundial dessa visão de vamos passar por isso, não vai ser fácil para ninguém, mas depois que passar tudo isso, vamos fazer esse mundo girar de novo. Entendeu? Acho que, não, sei lá, agora não é o momento para ter discussão se o que tem que fazer está certo ou está errado. Criar inimigos, achar culpados, né? Eu acho que a gente numa sociedade de massa, né, cara, e galera, tipo, a questão narrativa, é importante para manter todo mundo junto, né, para solidariedade, pra gente poder ter outros pontos de apoio também Sim. Porque é isso, cara, se a gente vai precisar de muita solidariedade, a gente vai precisar, então, quando você tem uma narrativa central, que tá todo mundo no mesmo barco, fica muito mais fácil você articular. Agora, cada hora fala exatamente isso. Eu Estamos todo mundo no mesmo barco. Eu acho que falta, talvez, um líder, né? Que junte, né? Exato. Se cada um quiser ser o seu próprio líder, vai ter, acho que, muito cacique, né? Falando e cada um indo para um lado, né? Alguém numa sociedade... tem que ter essa narrativa, né, Caio? Eu acho. Tem que ter essa narrativa central, entendeu? E isso é o mais perigoso, eu acho. Porque você cria solidariedade com as pessoas que você tem afinidade também, mesmo que seja fictícia, né? Então, a gente trabalha isso enquanto espécie, né? A gente é uma característica nossa, a religião é isso, né? Você cria algo em comum que une essas pessoas, né? Então, a falta de liderança política e numa clara comunicação, que está pensando no melhor da população, e, cara, é essencial até para se der merda, entendeu? Porque se der algo ruim, a gente vai precisar estar muito inspirado, a gente vai precisar estar acreditando no vizinho, vai precisar estar disposto a abrir mão das coisas que a gente tem para dar para os outros, e isso é muito difícil quando você tem uma fragmentação política, né? Então, e até para uma retomada de pós-caos, é extremamente essencial, senão você cria uma guerra civil, e o país fica nessa. A gente tem vários exemplos, né, de fragmentação política no mundo, até de ditaduras que caíram, mas por não ter uma voz única, uma narrativa central, mas você tem um cenário pior do que você tinha com um ditador. Então é muito importante essa narrativa central, e isso é uma das coisas que mais me tira o sono assim, nessa situação toda, sabe? É não ter esse senso de coletividade, esse senso de nem que seja nação, não ligo, entendeu? Já tive na minha militância política no meio anarquista, mas quando se pensa em sociedade de massa e sobrevivência na escala que a gente precisa ter alguma voz mais central, que passe tranquilidade, que passe inspiração e que é isso. É que nem teve países que foram devastados por guerras e se recuperaram muito rápido, mas por quê? Porque tinha um senso de coletividade, tinha uma cultura disciplinada, tinha 1000 coisas acontecendo que possibilitaram isso, né? Então não é simplesmente o acaso. Então isso mais me preocupa, aí junta com rede social, isso junta com ignorância científica e fragmentações e fragmentações, sabe? E aí a galera também na internet quer problematizar tudo, sabe? Não, porque você fala isso, mas para isso é privilégio. É tipo, galera... Não é hora, né, pessoal? Menos, né, velho? Tipo, ninguém sabe o que vai acontecer. Para de ficar... Sabe, é uma coisa ridícula também hoje da internet. Tem problema demais, né? Para as pessoas criarem outros problemas. E aí a galera nem estuda, nem vai a fundo e fica querendo dar carteirada em todo mundo. Eu acho que tem todo um espírito que tem enrolado hoje de arrogância, sabe? Ou de querer ostentar virtude, sabe? Olha para mim, eu vejo todos os ângulos possíveis e você não. Em vez de, querer, ver o tamanho do problema, sabe? Mas essa falta de narrativa também, Caio, a internet, ela fragmenta, né? Fragmenta. Porque cada ser humano é uma narrativa. Sim. Né? Você não tem essa tomada de decisão central, por mais que... Aliás, o pior momento que o país poderia estar polarizado seria agora, né? Eu acho.
Mas eu acho que o Brasil, logo que começou essa crise chegou aqui, o Brasil, eu senti o Brasil unido, ao ponto de uma aluna Sim. nossa, que é ouvinte nossa, mandar um recado, Val, pensando no podcast de vocês de polarização, eu acho que agora o Brasil não está mais tão polarizado. Então, a gente teve uma semana, 2 semanas de tipo, vamos ficar em casa todo mundo, tá tudo certo. Aí depois do pronunciamento do nosso presidente, rachou isso e acabou ficando. Então, eu sinto realmente, eu estou mais preocupada com tudo isso do que o próprio coronavírus, que a gente não tem essa narrativa, igual o Caio falou, e não tem alguém que fale de forma clara o problema. Tem que chegar alguém e falar assim, olha, o problema é esse. Estamos ferrados? Estamos. Mas a gente é brasileiro, né? A gente não desiste nunca. Depois o governo vai ajudar as microempresas a se reerguer e a gente vai conseguir fazer com que o nosso PIB seja maior do que era. Então falta isso, né? De alguém entrar no horário nobre falando nesse nível. Falar, olha, o que a gente tem de científico é isso, o que a gente vai fazer é isso. É como se fosse passar, eu acho que um sumário das próximas ações, né? Tipo, nós estamos aqui, vamos Estamos para sob cá. controle, a gente está fazendo o nosso melhor, não, aí tem um desencontro de informação, falam cada hora fala uma coisa, e é triste porque eu acho que é um risco altíssimo, assim, sabe? Eu acho que o maior risco que a gente sofre é esse, assim, é uma fragmentação do senso de coletividade por completo, Porque sabe? essa Então, fragmentação, ela meio que, para mim, choca um pouco com a razão científica. assim, Então, as pessoas vão começar a fazer o quê? Sair para as ruas. Então, o que a gente tem de científico hoje no momento é que talvez o isolamento seja a nossa única saída para melhorar a situação. Então, quando você coloca emoção e você escolhe um time, eu sou do time K, eu sou do time da K, você começa a passar pela razão e começa a sair na rua. Então, daqui a pouco, se os governadores começarem a liberar, o comércio vai começar a girar. Só que o comércio vai começar a girar com vírus em ascendência num país que é já, continental. já. Né? Não, Então, e você achar que as pessoas não vão ser afetadas entendeu? Por um pico dessa doença, um monte de gente doente em casa, morrendo em um monte de lugar, mais o sistema de saúde em colapso, mais, cara, não tem como você não entender, tipo, você não pensar que a economia vai colapsar para os outros fatores, você não precisa a economia mudar a oferta e demanda, se você não tem estabilidade política, nada funciona. Então tem várias questões nessa coisa toda, né, cara, que pega, assim. E Então, eu acho que essa discussão que está tendo agora, né, dessa polarização, ela só está ocorrendo porque ainda não tem muitas mortes. Então, eu acho que tá tendo oportunidade de você levantar a bola para uma possível saída econômica, no caso, né, que não quer encarar essa quarentena a ferro e fogo, né? Mas só se o Brasil, eu falei pro Caio, acho que é só um milagre, né? Só se o Brasil for um outlier total, assim, ser um ponto muito fora da curva do que está ocorrendo nos outros países, porque a tendência não tem como, vai acontecer. O número de mortes aqui no Brasil vai ser alto, não é à toa que estão construindo hospital dentro do estádio, né, que estão aumentando desesperadamente o número de leitos. Então a gente, eu brinquei hoje com a minha família, não afrouxa o cinto que o carro vai bater. Né? Continua com o cinto apertado, meu, porque a gente vai ter que encarar isso para frente. E essa discussão só está ocorrendo porque a gente tem centenas de mortos só. sim. Né? Porque daqui 2 semanas, isso aqui, a tendência é desse número ser gigantesco. Daí não vai ter, eu duvido que uma pessoa que está falando para ir para a rua, para ir trabalhar, se ele vai ter a coragem, que até mesmo o prefeito da Itália, de Milão, voltou atrás na opinião dele. pediu perdão. Pediu perdão, porque há 3 semanas atrás tinha centenas de mortos, ele queria promover a corrida que ia ter lá, uma maratona, e não ocorreu. Ainda bem, né? Porque depois de 2 semanas tinha 7 mil mortos. Então, não é é um cenário que só está sendo possível por enquanto, mas eu acredito que daqui 2, 3 semanas esse debate nem exista mais. Eu acho que também... Eu adoraria que não fosse verdade, né? Que não, putz, estavam certas mesmo. lógico. Vamos trabalhar. Não, com certeza. Pô, adoraria, mas Adoraria e estar errado, né? e todo mundo, assim, vai perder, e, assim, tem muita coisa que eu fiz nos últimos 3 anos e provavelmente vai por água abaixo, vai tudo embora.
sabe? Mas assim, não sou só eu, sabe? É a sociedade como um todo, e é assim que é, cara. A gente vive, que é interdependente, depende de uma comunidade toda para funcionar, e se não funciona, é isso. Mas eu acho que o papel da mídia, acho que também não está sendo muito bom nesse foco central no número de mortes também. Eu acho que tem que ter, talvez, falar mais dos impactos de um sistema de saúde em colapso do que isso. Assim, falar mais sobre o desdobramento desses cenários da saúde, na saúde. Eu acho que nesse momento também, no Brasil também tem uma diferença geográfica imensa frente aos outros países, né? Então, acho que São Paulo tem uma tendência a estourar muito mais rápido isso. Rio de Janeiro, outros estados tendem a ser mais, um pouco mais atrasados. atrasados. Tem que olhar mais para os Estados Unidos, assim, em termos de dados, né? E Nos não Estados tá Unidos muito... tem uma disseminação continental grande, próxima da nossa. A diferença é que eles são os primeiros, Eles são ricos. a maior economia do mundo, e a gente tem favela. Exato. Então, mas eu acho que é isso. Acho que, não sei, um outro ponto que é interessante ver agora e a gente discutir é essa questão do isolamento social, né? Eu acho que tem acontecido várias coisas. Eu estou com contato com muitas pessoas que estão fazendo home office, né? Eu também estou trabalhando remoto enquanto tiver trabalho. Então, mas é interessante ver assim as mudanças, né? De percepções das pessoas. Eu acho que tem coisas que funcionam muito bem quando a economia quando tá tudo funcionando, né? Eu vi, por exemplo, a questão do Uber, né? Tipo, pô, se você não tem um carro, né, e tem uma emergência agora que está nessa crise, você começa a ter um problema, né? Você não pode chamar um Uber agora. Não tem Uber. Tem Uber, tem táxi, né? Então tem várias coisas que você começa a ver que funciona muito bem quando tá tudo funcionando legal. Mas quando não está funcionando, você não... Isso eu já percebia quando você está fora de grandes centros urbanos, né? Você não tem Uber, né? Morar num flat em São Paulo agora talvez não seja tão gostoso. Morar num estúdio... morar num estúdio que você pagou. O dia a dia é perfeito, né? Você passa um pano em 5 minutos na casa inteira, cozinha, dorme e vai embora. E vai pro parque, né? Ficar um mês lá dentro desse... Exato. Então você começa a ver o impacto, né? Eu, por exemplo, eu tô numa casa, né? E eu moro numa casa coletiva. Então, cara, eu tava imaginando num apartamento, eu acho que eu já estaria ficando doido, né? Então, imagina um apartamento com criança, que é uma coisa que também que as pessoas hoje estão tendo que lidar com criança, que criança é feita para explorar e conviver e ficar 24 horas por dia ligado, né? Então, você começa a ter várias questões, mas isso que eu senti também de eu morar numa casa coletiva me ajuda muito, né? Que eu tô com a Marina, minha companheira, e mais 2 pessoas. Então, pô, a gente tá fechado, tá junto, né? Então, isso fez toda a diferença, né, para mim, do que eu, estivesse num apartamento sozinho, isolado, ia ser complicado, né? Ô, Caio, e também isso coloca em xeque as relações, né? A gente viu uma live de um psicólogo muito bom, que eu vou tentar chamar ele para falar com a gente. Ele fala disso, coloca as relações em xeque, né? Porque a gente não consegue mais conviver com pessoas da nossa família, né? É tudo tão virtual, na hora do almoço você está na internet, você não consegue, e agora não, você é obrigado a acordar, ficar o dia inteiro com aquela pessoa, então você vai ter que ressignificar, mudar a forma com que você trata essa pessoa, porque vai ser um período muito longo, né? Você não vai poder ter atrito com a única pessoa que mora com você, no caso é o Bruno, né? Mas isso expande, porque a gente está... Eu e a Val, a gente está numa tomada de decisões nas próximas semanas, porque a gente não sabe como vai ser o cenário aqui em São Paulo, a gente tem a família do interior, minha irmã está para ter nenê no final de junho, então a gente está nessa sinuca de bico de quando a gente vai sair daqui, né? E a gente não quer demorar muito, porque a chance da gente ser infectado é maior e levar esse vírus para nossa família a gente não quer. Então, o ressignificado de convivência talvez vai mudar muito para um casal como eu e a Val, que vive só nós dois, na nossa intimidade, na nossa casa. Talvez a gente tenha que ficar mais de um mês na casa dos meus pais, né? E vivendo... Minhas avós já estão lá. Então, a gente vai viver meio que uma comunidade dentro de uma casa, né? Então, e aí a gente vai pôr à prova, né? A comunicação não violenta, né? O entendimento de comunidade, de divisão e de perda de intimidade. Exato. Né? Então, é assim... É uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento pessoal muito grande, né?
Mas é algo que ninguém quer, né? Ninguém quer perder essa intimidade, ninguém quer, às vezes, viver com a sogra um mês, mas é o que a realidade está propondo e talvez esse significado de convivência humana. Mas a gente conversou ontem com a Thaisa, né, que é a esposa do nosso amigo Zac, e ela é psicóloga, ela falou algo bem interessante. Isso só passa a ser um aprendizado quando a pessoa se toca, né? No momento eu estava comentando com ela sobre essas relações que mudam e sobre o que a gente sente, né? Então, nessa quarentena eu já tive de tudo, já tive raiva, já tive ódio, já tive medo, e agora eu aprendi a relaxar. Muito interessante, eu aprendi a achar um conforto no desconforto. Estou confortável, né? Então, a pessoa conseguir olhar de cima que vai trazer o aprendizado. Se a pessoa ficar revoltada o tempo inteiro, talvez essa quarentena e esse período, essa incerteza seja um grande problema para ela para os próximos anos, né? Então, eu acho que tem isso também, da pessoa entender que essa é uma oportunidade de eu ressignificar eu como indivíduo nessa comunidade, que no caso é só eu e o Bruno, você aí com seus amigos e assim por diante, né? Acho que toda Pode falar. falta de opção, como a gente já discutiu, né? Falta de opção, ela tem um rico território aí para ser explorado, né? Eu acho que a comunicação assim, para mim aqui não tenho grandes problemas, né? De interação, assim, eu tenho um dos rapazes que mora aqui, a gente quer entrevistar ele aqui pelo podcast também, que tem uma história interessante, mas porque estamos acostumados, né, a viver coletivamente também. Eu também nunca morei sozinho, assim, eu digo, de ter uma casa só para mim, ou só para mim e minha companheira. Sempre minha vida inteira eu morei em casa coletiva. Assim que eu saí da casa dos meus pais, eu só morei em casa coletiva. Então, para mim, eu não ligo, né, de estar na mesma casa, compartilhar as coisas, não ter muito intimidade. Você tem uma certa privacidade, mas não é tanto, né? Então, mas também da minha infância era assim também, ia com meus pais para um sítio sem energia elétrica, a gente ficava 2, 3 dias sem energia elétrica, convivendo, conversando e fazendo coisas do sítio, cozinhando, andando, implantando e fazendo coisas, colhendo coisas, sei lá. Então, para mim, uma zona até de conforto boa, assim. Eu tava bem solitário aqui, agora não tô mais. Que bom. Ai, doideira, né? Mas assim, são perspectivas que cada um vai ter a sua própria experiência, né? O que eu vejo às vezes é que por mais que as pessoas tenham na palma da mão acesso a muita coisa, elas não exploram para tentar resolver esses problemas, assim. Acho que a comunicação, a gente já citou 1000 vezes a comunicação não violenta. Eu acho que agora é um bom momento para pegar online aí, ler junto, sabe, com a galera em casa, porque, cara, é uma coisa que você usa pro resto da vida, você vai te ajudar no emprego, vai te ajudar em tudo. E esse senso de coletividade, para mim, não sei, para mim satisfaz muito. Eu tenho essa necessidade biológica, então, mas é que eu não tô dentro do apartamento sozinho, né? Tô preso, mas com gente aqui. E Caio, isso ajuda você estabelecer uma inteligência emocional diante de crise, né? Você pensando que você tem que melhorar a sua comunicação com o outro, vai fazendo com que você fique emocionalmente mais forte, né? Consiga lidar. Teve até um amigo meu perguntou, e aí, Caio, né? Porque eu sempre tive essa questão de ter conhecimentos para sobreviver em situações extremas e tudo mais. Mas hoje tem tanta variável também no que pode acontecer, que eu falei, e aí, Caio, qual que é o plano? Eu falei, vixe, o plano é esperar, e conforme as coisas vão acontecendo, eu vou ver o que eu faço, né? Mas, logicamente que eu me sinto mais seguro por ter conhecimento de construção, ter conhecimento de plantas comestíveis. Aqui no bairro eu conheço um monte de lugar que tem planta comestível. Então, tipo, tem várias questões que também me possibilita ter um mínimo de calma, né? Mas quando você perde o chão completamente, você não sabe o que tem da porta para fora, eu entendo o desespero também de todo mundo, né? Claro. Mas é extremamente complexo, assim, não é um período que a gente não tem como saber o dia de amanhã. Pra ser sincero, é isso. Pode ser que tudo recupere, pode ser que já era. Eu acho que um aliado e um vilão ao mesmo tempo é a pouca movimentação.
que esse período está trazendo para as pessoas, principalmente para quem já era ativo, minimamente, né, que seja. Eu pensei no número de passos, né, que eu sempre estava ligado no aplicativo, quantos passos eu dava por dia. Eu nem abri esses dias, porque imagina, só ando com a minha cachorra na rua para ela ir fazer xixi, cocô. Então, o gasto calórico diário meu reduziu muito, né? Então, acho que para quem é ativo, já era ativo, é importante fazer um mínimo de esforço para tentar manter o possível dentro de casa, né? Então, adaptar. Hoje a gente tem vários recursos aí. Se você tem Instagram, com certeza você deve ter umas 1000 lives 24 horas por dia, mostrando a atividade física que você pode fazer adaptado na sua casa. E para quem não eu acho que é uma boa oportunidade também de reservar esse tempo, né, para cuidar do seu corpo, ainda mais pensando numa prevenção de infecção do vírus, por exemplo. Né? Você ter um sistema, um corpo ativo ou minimamente ativo, com força, com flexibilidade, e acho que é usar agora esse momento para fortalecer o seu corpo e sua mente. Então, adotei um regime de uso de rede social que reduzi, com certeza, 90% do meu tempo em rede social. E é incrível, assim, o tempo que você consegue fazer outras coisas, outros projetos, estudar coisas que eu estava querendo e treinar mais movimentação em casa que eu gostaria. Então, acho que é momento para você colocar na balança isso também. Acho que eu vou colocar também de referência aí no documento, se vocês quiserem dar uma olhada. Acho que tem um livro muito legal, que é um dos livros que eu li há muito tempo atrás, que me inspirou também a chegar até vocês também. Acho que cheguei muito por causa dessas leituras, né? Que é o Convict Conditioning, que tá em inglês, infelizmente não tem em português, mas eu vou colocar ali a referência para a galera, que é um de atividade de força com coisas dentro da prisão, seria essa a perspectiva do livro, como se fosse um prisioneiro, como ele treina dentro os conhecimentos que ele tem de treino dentro da prisão, porque ele não tem equipamento, não tem equipamento de ginástica, então ele escreveu esse livro, é um livro meio que fictício, meio real, meio fictício, mas ele fundamenta, é legal, a leitura infelizmente é em inglês, né? Ninguém traduziu até hoje, achei interessante ninguém ter traduzido. Mas vou deixar a referência, acho que a narrativa é interessante do cara, do livro dele, porque ele fala disso, né? Pô, eu tô na prisão sozinho, como é que, né? O que tem a ver eu fazer exercício de força, né? Alimentação, então é muito legal, assim, um livro bem interessante. Ser forte para ser útil, né, meu? Você não sabe... Exato, você tem que vai saber, o dia de amanhã a gente não sabe, galera, se vai precisar correr, se vai precisar fazer força, entendeu? Aqui em casa é um dia yoga, outro dia força, e a gente vai fazendo, né, vai tocando. E também, assim, eu e o Bruno, a gente tem uma assessoria de corrida, a gente trabalha com corredor, eles estão sofrendo muito. Então, esse é o momento de também não se estressar com isso. Vamos se adaptar, pessoal, né? Vamos treinar resiliência. Estou mandando treino para fazer indoor, né? Estamos criando outras formas de se movimentar. Meus alunos de fazendo aula online, a gente está dando aula online, detesto, né? Essa exposição, assim, eu gosto de falar, mas eu não gosto de ter vídeo meu na internet. Eu estou fazendo porque é uma forma que meus alunos também se movimentem. Então, a ideia também é não ficar batendo a cabeça na parede porque você não consegue correr 20 quilômetros no final de semana. Paciência, né? Vamos tentar se adaptar e tem a internet, né, para isso, né? Imagina se a gente não tivesse a internet, né? Pois é. E aí tem um in-off method também, né, Bruno? A gente vai de banho gelado e já tem... Comecei sábado. E tem um aplicativo dele também de exercício de respiração e tudo mais que tem estudos em volta disso quanto a melhora do sistema imunológico. Enfim, ele é um cara bem conhecido e a gente já falou dele em outros episódios também. Mas eu vou colocar também o link nas referências, colocar o link do aplicativo dele e de vídeos dele também para inspirar a galera. Eu acho que o método dele é melhor que o cloriquina. Né? Esse negócio do cloriquina também, né, meu? Puta, tipo, não tem nada ainda, é tudo estudo furado. Pelo menos o banho gelado com a respiração tem uns artigos aí comprovando. Pois é, o cloriquina não, e a galera tá jogando tudo em cima disso aí, meu. Puta, tá complicado também, mas aí mais 2 horas. Acho que tem que ter outro episódio pra isso. Não, esse já entra no episódio do que tá fudendo o Brasil, né? Que tá fudendo o Brasil. Pois é, acreditar nesses milagres aí, você não tem referência de estudo de qualidade nenhum ainda, é tudo loucura. Né? Então, esquece, não vai... Muito só por uma coisa muito de sorte será, mas não...
pouco provável que isso aí vai ter alguma coisa interessante. Eu acho que a gente podia finalizar, né? Acho que com a perspectiva de cada um em geral, né? E eu acho assim, que eu tenho para falar para a galera em geral é o seguinte, tem muita gente falando besteira. Muita gente falando besteira. E principalmente análise, tá? Eu li poucas análises boas, assim, análise de conjuntura política, social, porque eu vejo que tem essa coisa, eu acho que uma das poucas coisas que eu vi razoáveis foi do Harari, né? Do Yuval Harari, que ele tem uma percepção de historiador, mas ele tem um conhecimento muito mais amplo de outras áreas. Então, ele talvez, apesar de que eu acho que ele às vezes problematiza demais e dá pouca referência de onde pode ir as coisas, mas ele é um dos caras que dá para confiar. Mas do resto, eu vi cada análise furada, assim, da galera acadêmica super quadrada, que não percebeu que o mundo mudou de umas décadas para cá, sabe? Então, galera, eu acho que a melhor coisa a fazer é estudar várias perspectivas, vários cenários, não comprar linha ideológica fechada, seja ela qual for, sabe? É fazer um catado mesmo de saberes e conhecimentos e começar a tentar criar um próprio plano de entendimento da realidade, assim, porque, cara, tem umas coisas que, tipo, eu vi cada absurdo. Então, pegar essas linhas fechadas de raciocínio ideológico é uma coisa que não vai ajudar, só vai atrapalhar. Então, eu ficaria esperto para isso, assim, não compre análises fechadas e prontas, assim, pegue uma coisa de cada canto, vê se faz sentido, analisa com calma, consulta outras pessoas de outras áreas. Por exemplo, antes desse podcast eu mandei mensagem para amigos que têm empresa, para amigo que trabalha na área farmacêutica, para médicos, médicas, pessoas que estão, né, que têm contato com coisas que eu não tenho, para ver se tem algum buraco no meu raciocínio. Tá? E eu acho que todo mundo tem que estar sempre fazendo isso. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer, mas esse é o meu recado. Bom, eu gostaria de deixar um recado pessoal para encarar isso de forma mais real possível, não afrouxar o cinto. Eu acho que deixa esse cinto apertado aí para as próximas semanas, para a gente tentar se machucar menos nos cenários que a gente vai provavelmente ter nos próximos dias, próximas semanas. Acho que é momento para fortalecer a mente, fortalecer o corpo, fortalecer as relações. E eu acho que se a gente não tem essa narrativa central, talvez, de órgãos públicos ou de pessoas importantes, acho que essa narrativa pode ser individual e isso se espalhar como um vírus mesmo, né? Então, acho que a gente poderia ser esse vírus de narrativa de tamo junto, né? De vamos superar isso e a crise econômica vai vir, mas se a gente se unir, a gente vai conseguir crescer isso de forma muito mais humana e muito mais saudável. Eu acho que agora é a hora da gente criar essa narrativa de cooperação e de afeto mesmo. Então, vamos disseminar essa informação, esse conhecimento. Se puderem compartilhar, acho que o podcast é uma forma de crescer isso, né? A gente não sabe como vai ser as gravações dos próximos, talvez a gente vai ter que decidir aqui, se entrar muita informação nova, a gente ter esse tempo Parte agora 2, né? de quarentena, poder estudar mais assuntos para poder trazer para vocês. Mas é isso, pessoal. Se cuidem e a gente está aqui, precisando da gente, tem nossos contatos. Se quiserem mais informações, às vezes recebe algum artigo, alguma coisa do tema que não é da área, manda para a gente tem contato com outras pessoas mais expertas também, e a gente tenta ajudar de forma mais específica e individual. É isso aí. Acho que o meu recado é para o pessoal ter bom senso, né? Só pensar um pouquinho, o ser humano tem uma capacidade intelectual tão incrível, né? Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? E pensar, né? Quando a gente começa a olhar o cenário, não é possível, né, que a Organização Mundial da Saúde, a ONU, pesquisadores do mundo inteiro estejam errados, o seu tio do WhatsApp esteja certo, né? Só aquele voltar para a consciência, né, e para a racionalidade, eu acho que é importante esse momento de saber onde você está pisando, né? Porque quando a gente sabe onde a gente está pisando, às vezes a gente não gosta da realidade, mas é isso que vai fazer com que a gente aja de uma forma mais coerente, né?
E eu acho que tentar se manter equilibrado e saber que a gente não vai ser diferente do mundo, a gente vai passar, todo mundo vai ter que passar por essa crise e a gente vai passar de cabeça erguida e estejam bem, né? Tentem não entrar em pânico porque não vai ajudar em muita coisa. E eu acho que é isso. Tentem se movimentar o máximo que vocês puderem. Precisar de alguma ajuda, alguma dica, só escrever aqui. Eu acho que todo mundo sabe que eu sou educadora física. Eu posso ajudar minimamente, né? Quem estiver totalmente perdido, de alguma forma, a gente pode ir ajudando de forma descompromissada, tá bom? A gente tem o perfil no Instagram também, a gente não usa muito ele para fazer live nem nada, porque, sei lá, né, pra gente, acho que já tem muita informação por aí, acho que o podcast é uma maneira de a gente dar alguma coisa mais direta e sólida, Organizada, né? Mas se as pessoas, se tiver uma demanda por isso também, nada impede a gente usar mais lá. Mas Sim, claro. fica do ouvinte interagir mais por lá, pedir, entrar em contato com a gente pode pensar em alguma coisa. E aí vamos ver como as coisas vão se desdobrar por aí. E acho que a gente espera voltar com informações melhores, né? No próximo. Tem 2 semanas, ou seja, vai tá muito diferente tudo. O mundo vai ser outro daqui 2 semanas, é muito louco. E vamos ver o que rumo que a gente vai tomar com isso aqui até lá. Legal. Beleza, pessoal? Então é Valeu, isso, galera. pessoal. Fica o nosso abraço aí para todo mundo seguro, firme e forte. E a gente vai se vendo por aí. Um abraço. Valeu, abraço. Falou.